Olá, esse é mais um Som e a Escritura, a aula aberta semanal do canal do Arte Urbano. E eu sou o professor João Carlos Gonçalves e estou aqui para tratar com vocês toda semana de temas de interesse comum que partem das nossas aulas, que partem dos nossos cursos e se coletivizam por meio das plataformas abertas. Hoje sigo tratando de práticas meditativas, de meditação. Na semana passada falamos de uma maneira relativamente abrangente sobre práticas de meditação e hoje eu sigo com esse tema pelo fato de que é um tema bastante abrangente, é um tema que deve ser tratado constantemente se nós estamos lidando com práticas filosóficas indianas antigas. As práticas meditativas, elas sempre estão envolvidas nesse cenário conceitual, nesse cenário de estudos, nesse cenário teórico, por que não dizer assim? Quando nós falamos de meditação, muitas vezes virão ideias que partem de certas caricaturas a respeito da prática de meditação. E quando eu digo caricatura, há todo um cenário de imagem produzido em torno disso, que percorre cinema, que percorre publicidade, entre outros cenários, de uma pessoa sentada, de olhos fechados, forçando um pouco os olhos para ficarem fechados, com um ar de quem está se esforçando muito internamente e muitas vezes com o uso do mantra, proferindo o mantra Om e assim por diante. Essa caricatura ela produz uma certa imagem social a respeito da meditação que é complementada também por uma ideia de que meditar acalma, de que meditar relaxa e de que pessoas que meditam já estão aptas a meditar. O que isso significa? Muitas vezes quando nós falamos que damos aula de meditação, que estamos indo para uma aula de meditação ou qualquer coisa assim, é comum ouvirmos, isso não é para mim, porque eu não posso meditar, porque eu tenho uma mente muito agitada. Quando nós ouvimos isso, imediatamente nós estamos entrando em contato, mesmo que não queiramos, com uma realidade muito mais abrangente, muito mais comum da prática de meditação do que aquilo que é a prática propriamente dita. Estamos lidando com imagens que são veiculadas de uma forma que tem numericamente muito mais expressão do que as aulas de meditação, e caricaturas, estereótipos, lugares comuns, padrões que fazem com que as pessoas entendam que meditar envolve um certo esforço interior, uma certa capacidade já inata de estar relaxado, de estar tranquilo. E aí nós temos algumas ideias aqui já nessa introdução breve para abordar. Primeiro de tudo, a gente sempre tem de lembrar que a meditação é uma palavra nossa aqui em língua portuguesa, com parentesco em diversas outras línguas modernas, e que é aplicada de uma maneira, como vamos dizer assim, tão plural como a palavra literatura, como a palavra arte, como a palavra filosofia. Podemos dizer muitas coisas quando falamos de literatura, podemos dizer muitas coisas quando falamos arte, quando falamos filosofia. Há um mundo de práticas culturais, há um mundo de conceitos, há um mundo de experiências individuais que são guardadas dentro dessas palavras e no que nos interessa aqui dentro da palavra meditação. Há muitas correntes de pensamento que se utilizam de termos em língua sânscrita que poderão ser traduzidos pela palavra meditação. Não é demais nós lembrarmos que a própria palavra yoga, que se popularizou por meio das suas práticas físicas ou psicofísicas, como muitos gostam de chamar, também pode ser traduzida pela palavra meditação. Não estou falando aqui que é a tradução certa, muito menos que
seja a única forma de traduzir. Mas em muitos contextos nós poderíamos seguramente traduzir a palavra yoga dentro de um enunciado composto em língua sânscrita pela palavra meditação em língua portuguesa. Métodos, práticas meditativas, tudo isso está envolvido dentro da palavra yoga. Quero dizer para vocês, então, que a gente tem um cenário extremamente plural de práticas de introversão, de práticas de extroversão, de aplicação de conceitos por meio de práticas contemplativas. Há um universo muito grande que nós poderíamos colocar dentro deste termo plural chamado meditação. Quando nós pensamos a partir desses estereótipos, nós vamos parar certamente num certo universo de práticas de origem indiana, mas não só, que tiveram origem na Índia, mas que ganharam bastante vida, vamos dizer assim, em outros cenários, em outras civilizações, como é o caso das correntes de pensamento budista. O budismo surge na Índia com a figura de Buda, se a gente quiser pensar assim, né? Que é a figura de Buda que dá origem ao budismo, de uma maneira bastante simples, né? Historicamente tratando essa figura não como fundadora, mas como um ponto de partida. E aí nós vamos ter o desenvolvimento de várias doutrinas, de várias formas de pensar, em outros cenários, tais como o que nós chamamos hoje de Nepal, de Tibete, de China, Japão, entre outros contextos civilizacionais. Então nós temos aqui uma ideia que representa uma figura de um meditante que se senta e com um ato de força interior consegue diluir, consegue dissipar, consegue dissolver todos os seus pensamentos e atingir um certo estado de consciência sobre-humano. Essa é a ideia que mais, vamos dizer assim, tem apelo. E no lugar comum, estamos nós que deveríamos buscar a prática de meditação para podermos acalmar a nossa ansiedade, para nos libertarmos do estresse, sermos capazes de tomar melhores decisões, sermos seres humanos melhores do que somos, entre outras razões que se criam em torno dessa palavra. O que é meditar? Em uma única frase, como eu já disse na aula da semana passada, trazer para a nossa interioridade, de uma forma não conceitual, aspectos estudados conceitualmente numa determinada filosofia, numa determinada linha de pensamento. A maneira como estou acostumado a abordar a prática de meditação é a maneira que faz com que nós compreendamos que não existe estudo sem contemplação. Portanto, é indissociável o ato de contemplação interno de tudo aquilo que nós estudamos nas nossas aulas de filosofia, nos nossos livros, nos nossos tratados de yoga, sejam eles de uma linha ou qualquer outra linha. A prática de interiorização, a prática de contemplação interna, a prática do silenciamento, a prática que nos leva para algum lugar, para alguma dimensão interior, que tenha sido estudada previamente num desses tratados, é a prática de meditação. Novamente, me repito aqui, que essa não é a única forma de meditar ou de entender a ideia da meditação, e nós não estamos buscando aqui, com essas descrições, de maneira nenhuma criar normas, ou seja, dizer como as coisas devem ser. Nós estamos fazendo aqui uma descrição de como elas são dentro do cenário ao qual eu tenho acesso, dentro do cenário que eu estudo e ensino, e que envolve predominantemente
ideias relacionadas ao campo que nós chamamos de yoga, no sentido antigo desse termo, que é o nome de uma corrente de pensamento estabelecida por um autor chamado Patanjali, que abrange também um universo que é comumente conhecido por Vedanta, que envolve diversas tradições que estudam textos como Bhagavad Gita, Upanishads, Brahma Sutra, que envolve também aquele universo muito estudado pelos praticantes da medicina tradicional indiana, o Ayurveda, Samkhya, que é uma doutrina da enumeração dos princípios de realidade do universo, que envolve também o shivaísmo não dual da Caxemira, o shivaísmo da Caxemira, e uma gama enorme de tratados que compõem esse cenário do pensamento indiano, entre outros campos, né? Vocês vão ver aqui que eu citei uma diversidade de doutrinas, de formas de pensar, nas quais nós temos ideias que são bastante divergentes entre si, nas quais nós temos construções cosmológicas, construções filosóficas, argumentações que polemizam entre si. Portanto, essas escolas de pensamento, elas não são escolas que pensam igual sobre todos os pontos, muito pelo contrário, polemizam entre si. Porém, é comum a elas pensarmos que meditar é contemplar interiormente algum tipo de realidade ou dimensão interior que foi descrito exteriormente por meio desses tratados, por meio desses textos que nós chamamos de textos antigos, mas que para um praticante histórico que está ali no século IV não é antigo, é o texto que foi composto pelo seu guru, ou pelo guru do seu guru, ou por alguém ali que costumava ensinar algum tipo de tradição, algum tipo de filosofia. Então vejam que eu estou dizendo aqui algo que repete e enfatiza a ideia de que meditar é estabelecer um certo princípio que foi apreendido por meio de conceitos, por meio de ideias, por meio de textos, por meio de ensinamentos, por meio de teorias. E com isso eu estou sempre enfatizando que o estudo é o fundamento da prática meditativa e a prática meditativa é o fundamento do estudo. Ambos se retroalimentam, ambos se alimentam reciprocamente. E na medida em que eu medito, em que eu faço minhas contemplações, meus estudos frutificam. E na medida em que eu estudo, aprendo, as minhas práticas de meditação frutificam. Seja qual for a ordem em que a gente estabeleça isso, isso se dá por uma relação recíproca. Todos os meditantes dentro dessas tradições, eles estão envolvidos com o aprendizado desses conceitos. Todos os pensadores nessas tradições estão envolvidos com as práticas contemplativas. Assim, o que eu quero dizer para vocês é que as práticas de meditação, sejam quais forem os seus fundamentos teóricos, sejam quais forem os seus fundamentos conceituais, elas estarão muito além desses estereótipos, dessas caricaturas, pois elas procuram dar relevo a realidades que nós chamamos de interiores, e esse termo interior é um termo apenas provisório, porque muitas vezes quando nós vamos estudar cosmologias, e não precisa ir muito longe, basta a gente refletir um pouco sobre o nosso redor e nós vamos entender que interior e exterior são palavras que descrevem muito superficialmente as nossas experiências. O nosso interior é formado por tudo aquilo que nos influenciou algum dia, por memórias, por mecanismos lógicos que nós aprendemos. O nosso interior ele é formado
por tudo que em algum momento já foi exterior. Nós temos então reações interiores, reações emocionais, modos de pensar, sistemas de crença que se estabelecem a partir de alguma coisa que um dia foi exterior. E é muito difícil traçar essa linha divisória entre interior e exterior. Por isso eu trato essas duas palavras como provisórias, e provisoriamente, aquilo que nós buscamos interiormente, em meio a esses universos de pensamento indianos que se transmitiram por meio da língua sânscrita, são dimensões que estão relacionadas à nossa imutabilidade, a uma certa faculdade imutável do nosso ser, a um aspecto que se mantém e perdura independentemente dos fatores emocionais, dos fatores psíquicos, dos fatores então que estão acontecendo a todo momento, vertiginosamente, de forma mutável. A busca por esse princípio, do ponto de vista do entendimento da sua existência, da compreensão de como ele se estabelece, se dá nas vias da racionalidade, nas vias do entendimento, da descrição cosmológica, da descrição psíquica, e se dá também por meio das práticas de contemplação. E é daí que nós podemos extrair um elemento bastante comum às nossas visões estereotipadas, às nossas caricaturas, que é a ideia de que meditar acalma, de que meditar relaxa, de que meditar tira o estresse, de que meditar tira a ansiedade. Vejam, não estou dizendo que esses estereótipos são verdadeiros, mas eu estou aqui para apresentar o que é, de fato, a base que permite que essas ideias perdurem e se reproduzam e que em alguns momentos elas podem também ser confirmadas. Ao nos estabelecermos numa relação de presença nessa dimensão interior tida como imutável, há alguns benefícios, há algum tipo de reações que ocorrem, algum tipo de percepções que ocorrem e que permite que de alguma forma haja um contato com uma realidade interior, sempre entendendo esse termo como provisório, e essa realidade interior ela nos dá uma proporção diferente para os nossos problemas comuns, para os nossos problemas diários, para as coisas que nos afetam no nosso cotidiano. De uma certa maneira, entrar em contato com esse princípio interior representa mudar a perspectiva em relação a certos princípios exteriores. Não estou aqui compactuando com esses estereótipos, muito menos querendo justificá-los, mas estou querendo trazer aqui alguns elementos que nos permitem construir um certo olhar que compreenda de onde eles vêm e por que eles, ainda que às vezes exagerados, superficiais, até mesmo banais, eles tenham a capacidade de aderir à realidade e continuarem sendo reproduzidos. Então vejam, quando nós estamos falando dessas práticas e desse universo, há uma certa busca por um elemento dentro do contexto filosófico, dentro do contexto, então vamos dizer assim, histórico das práticas de meditação, a busca por um elemento, por uma dimensão interior que ao ser encontrada ou ao ser revelada internamente, ela permite então o acesso a uma nova forma de ver-se a si mesmo e de ver a realidade que nos cerca. E aí nós temos o uso de duas palavras fundamentais que eu gosto muito de trazer para as nossas aulas e com as quais eu termino aqui. A primeira ideia é uma ideia de ganhar então uma nova dimensão, nós nos redimensionamos, ao nos estabelecermos dentro dessa dimensão interna, nós nos redimensionamos, então nós ganhamos uma nova dimensão
a respeito de nós mesmos, né? E neste redimensionamento, ou seja, nessa maneira nova de nos darmos proporção, de nos darmos tamanho, de nos darmos uma relação distinta com nós mesmos, conosco e com todo o nosso entorno, a partir desse redimensionamento, né? Nós encontramos então a possibilidade de nos ressituarmos, né? Então há um deslocamento também. Esse deslocamento é um deslocamento que pode trazer alguma coisa que seja o oposto do que o estereótipo busca, né? Se o estereótipo busca acalmar a ansiedade, acalmar o estresse, uma pessoa pacífica, a serenidade encarnada, muitas vezes esse deslocamento, né, pode trazer justamente o contrário disso. Muitas vezes as pessoas começam a praticar yoga, começam a meditar e ao se redimensionarem, elas também querem ocupar espaços de uma forma diferente daquela forma como elas ocupavam antes, dentro das relações afetivas, dentro do contexto social, do contexto familiar, dentro do contexto profissional. Uma vez que seja considerada uma prática que redimensione a nossa percepção a respeito de nós mesmos, nós vamos querer, então, nos realocarmos, nos ressituarmos. E esse ressituar, muitas vezes, pode trazer o extremo oposto do que o estereótipo espera, né? Relações de maior tensão, posicionamento diferente em relação às coisas da vida, um posicionamento diferente em relação às maneiras como as pessoas nos tratam, né? Uma maior percepção de que certas relações são abusivas, de que certas práticas são violentas, e aí temos então um desabrochar de uma nova individualidade. E aí os passos vão muito além, isso é muito diferente de indivíduo para indivíduo. Bem, gente, é meio que uma continuação da aula da semana passada, mas com muitos pontos comuns, né? E espero que tenha trazido para vocês algum tipo de benefício, algum tipo de informação nova, algum tipo de combustível para reflexões. Quero muito pedir a vocês que sempre curtam os nossos vídeos, compartilhem os vídeos sempre em redes sociais, da forma como vocês acharem melhor fazer, claro, se gostarem deles. Se veio parar aqui no canal do Ashram Urbano, por acaso, e tem interesse nos nossos assuntos, siga o canal do Ashram, né? É muito importante que tudo isso ocorra para que essas aulas abertas possam ser mantidas de forma sustentável. Agradeço muito vocês estarem aqui e até uma próxima.